E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre hegemonia. Que é hegemonia? Hegemonia é a supremacia e influência exercida por cidade, povo, país sobre outros. Resumindo, é o país mais rico, hoje em dia é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais rico, ele que influencia tanto culturalmente as músicas, todo mundo escuta a música dos Estados Unidos, né? É, Ele é a supremacia, a influência exercida por cidade, povo, país sobre outros. Ficou bem claro, né? É o país mais rico. Os ingleses, ao longo das décadas, dos séculos, estão sempre dominando o planeta, né? Tanto a Inglaterra antigamente era o país mais rico do mundo, depois foi os Estados Unidos. Antes da Inglaterra era a Itália, né? E depois dos Estados Unidos vai ser a China, tá? Depois da China vai ser a Índia. Por quê? Porque os estudos futuros projetam isso. Se a China continuar crescendo no ritmo que está crescendo, ela vai passar os Estados Unidos em 20 anos, em 2000 e até antes, tá? Hoje eu vou falar cidades mais ricas do planeta, as 100 cidades mais ricas do planeta. Como sempre, os Estados Unidos tem mais cidades mais ricas do planeta, ele tem 23 cidades mais ricas. Das 100 primeiras, ele tem 23, ou seja, quase um quarto. Ele tem 23%, né? De 100, ele tem 23% das cidades mais ricas do planeta, das primeiras cidades. Somando o PIB de todas as cidades, dá 7,3 trilhões de dólares. 7 trilhões de dólares, somando todas as cidades mais ricas dos Estados Unidos. Nova York, Los Angeles, Washington, Chicago, etc, etc. São 23. Em segundo lugar é o Japão. O Japão também é um país forte economicamente. Ele tem 3 cidades apenas, quer dizer, são eficientes. Só a cidade mais rica do planeta é Tóquio, não é Nova York. E somando o PIB das 3 cidades, são 1,9 trilhões de dólares. Quase 2 trilhões de dólares. É Tóquio, Osaka e sei lá outra, eu não sei o nome da outra. Se o Japão tivesse mais território, né, e mais cidades, ele seria um país extremamente rico, né? Em terceiro lugar está o Brasil. Isso porque o Brasil está em crise, né? Esses países ficam com inveja do Brasil e ficam falando que o Brasil está em crise. Crise o caralho, tá? Crise o caralho. Crise na casa do caralho, tá, pessoal? O Brasil não está em crise, ele tem 5 cidades mais ricas do planeta. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Fora Salvador, Florianópolis, as outras cidades também que não estão na lista das 100 primeiras, mas são ricas também, tá? O Brasil tem bastante cidades ricas. O Brasil está em terceiro. Os Estados Unidos tem 23 cidades mais ricas do planeta. O Japão tem 3 e o Brasil tem 5 das 100 primeiras. Tá? Então, o Brasil não tá em crise o caralho. Eu já falei, crise o caralho. Quem tá falando que o Brasil tá em crise tem que ser fuzilado, tá? Tem que pegar esses caras que tá falando que o Brasil tá em crise e fuzilar eles, porque isso aí é uma mentira. Quem mente tem que ser fuzilado, tá, pessoal? Em quarto lugar está o Reino Unido. Como eu falei, os ingleses sempre estão na frente de tudo, né? O Reino Unido, a antiga Inglaterra, ele tem 4 cidades mais ricas do planeta e 800 bilhões de dólares. O Brasil, somando todas as cidades, dá 826. Quer dizer, o Brasil é mais rico que o Reino Unido, pessoal, em cidades, as cidades mais ricas.
São Paulo é mais rico que Londres, somando São Paulo e Rio de Janeiro, as 5 cidades mais ricas, e o Reino Unido tem 4. Então, o Brasil é mais rico que o Reino Unido, tá? 826 bilhões o Brasil tem. Se fosse em reais, daria 2 trilhões e 500, 2 trilhões e 500 de reais, tá? Em quinto lugar está a China. Ela tem 5 cidades mais ricas do planeta e somando o PIB de todos dá 673 bilhões de dólares. Em seguida é a Índia. Ela tem 6 cidades mais ricas do planeta, 673 também bilhões de dólares. Em sétimo lugar, a França tem 2 cidades mais ricas do planeta. Eu acho que é Paris e sei lá a outra, não sei. 633. Oitavo, o México tem 3 cidades. Nono, Canadá. Décimo, Espanha. 11º, Alemanha. Tem 4 cidades, 454 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil tem o dobro que a Alemanha, tá? Somando o PIB das cidades mais ricas da Alemanha e do Brasil tem o dobro. Então, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, tá? A Rússia está em 12º lugar, tem 2 cidades, 412 bilhões de dólares. Em 13º está a Coreia do Sul, tem 2 cidades, 412 bilhões de dólares. A Coreia do Sul é capitalista e a Coreia do Norte é socialista. Você vê a diferença, né? 14º, a Austrália, 2 cidades, 385 bilhões de dólares. 15º, a Argentina só tem uma cidade, que é Buenos Aires, 362 bilhões de dólares. Buenos Aires tem quase o PIB de São Paulo, tá? Em 16º lugar está a Itália, ela tem 3 cidades, 348 bilhões de dólares. 17º lugar está Hong Kong, tem uma cidade, 320 bilhões de dólares. 18º, África do Sul, 3 cidades, 267 bilhões de dólares. 19º, Turquia, 2 cidades, 240 bilhões de dólares. 20º, Singapura, uma cidade, 215 bilhões de dólares. 21º, Arábia Saudita, 179 bilhões de dólares. Os próximos países que eu vou falar só tem uma cidade, tá? Eu não vou ficar falando o PIB deles. É para baixo de 150 bilhões de dólares. É para baixo, tá? A Filipinas tem 149 bilhões de dólares, tem uma cidade. Egito, Irão, Áustria, Israel, Colômbia, Tailândia, Peru, Chile, Portugal, Grécia, Indonésia, Bangladesh, Paquistão, Suécia, Polônia, Irlanda, Vietnã, Finlândia, Nova Zelândia. Todas essas têm uma cidade apenas, o país tem uma cidade para baixo de 149 bilhões de dólares. Por que eu fiz esse ranking? Porque algumas pessoas têm algum paradigma, né? Acho que a Alemanha é mais rica que o Brasil, a França, a Inglaterra. Não, pessoal, não é. Eles podem falar 1000 vezes na mídia que o Brasil está em crise, mas na realidade não é bem assim, tá? Não é bem assim. Os números não mentem, essa fonte eu peguei no Wikipedia, né? A enciclopédia na Wikipédia. Então, a fonte confiável. Vai ser difícil ganhar dos Estados Unidos. Ele tem 23 cidades mais ricas do planeta. E o Brasil só tem 5. Então, se o Brasil fosse mais, como se diz, não fosse muito concentrado numa cidade só, tivesse, por exemplo, Salvador fosse uma cidade grande também, igual São Paulo, Paranavaí aqui, Londrina, Curitiba também fosse uma cidade, todas as cidades igual São Paulo, até Manaus, todas de norte a sul do Brasil, leste a oeste, noroeste, sudoeste, todo canto do Brasil, a cidade fosse tudo rica,
Por que que os Estados Unidos é o país mais rico? Porque eles são unidos, né? Um ajuda o outro. Aqui no Brasil um quer foder o outro. Então, fica difícil, né, pessoal? Se os brasileiros fossem mais unidos, né? Mas é difícil ganhar dos ingleses porque a Inglaterra foi o país que mais colonizou o planeta, tá? Ela colonizou a Austrália, os Estados Unidos, vários países aí falam inglês, tá? Então vai ser difícil ganhar dos ingleses. Portugal colonizou quem? Brasil, né? O único país significativo. Colonizou alguns países, mas sem sucesso. Portugal, fracasso. Brasil deu certo, tá? O Brasil deu certo. O Brasil só precisa acordar para a vida, acordar para a realidade e parar de ficar acreditando em mídia que fala que o Brasil está em crise. O Brasil não está em crise coisa nenhuma. Crise do caralho. Crise do caralho, tá? O Brasil está em terceiro lugar aqui das cidades mais ricas do planeta. Juntando São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador. Juntar essas cidades aí, o Brasil está em terceiro lugar, tá? Mas algumas pessoas falam, mas isso não quer dizer nada. E o resto do país, né? Mas as cidades ela vai crescendo, né, pessoal? Vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco é 5, daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 15, 20, 30 cidades. É aquela história, por causa de um prego perdeu a guerra. Então, o Brasil está em terceiro. Tem uma cidade a mais que o Reino Unido. Só que o Japão tem 3 cidades só e é mais rico que o Brasil. É eficiência, né? Eficiência. Não adianta você ter 20 cidades tudo pobre. Por exemplo, só Tóquio, pessoal. O PIB de Tóquio acho que é 5 vezes mais do que o PIB de São Paulo, tá? É eficiência, tá? Usa eficiência e não eficiência é a palavra-chave, eficiência, tá? Os Estados Unidos tem 23 cidades e 7, quer dizer, os Estados Unidos precisou de 23 cidades para ter 7 trilhões. O Japão só com 3 cidades 2 trilhões. Imagine se o Japão tivesse 23 cidades ricas. Então, pessoal, a gente tem que acordar, tá? E falou.